A gente volta aos Estados Unidos, a Orlando, para frente do hospital onde o Gugu estava internado desde a última quarta-feira, com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, as suas informações, por favor. Oi, Adriana. Olha, a gente continua por aqui, continuamos aguardando notícias sobre a questão do translado, o processo de translado do corpo do apresentador Gugu Liberato. Mas sabe, Adriana, eu queria até falar para você de algumas coisas que aconteceram hoje durante o dia, para o pessoal de casa ter um pouco de noção da proporção da internação do Gugu aqui nos Estados Unidos. Quando a gente chegou e que eu fui fazer o check-in no hotel onde eu estou hospedada, as americanas que trabalham no hotel me receberam e perguntaram de onde eu era. E eu falei para elas que eu era brasileira. E imediatamente elas já falaram que já sabiam o que eu estava fazendo aqui. Ou seja, Gugu transpassa, né? Não é só brasileiro, é americano, todo mundo aqui na região sabe que o Gugu estava internado, sabe que o Gugu é um grande ídolo no Brasil. As pessoas estão realmente lamentando, passam aqui pela nossa equipe com uma cara realmente de muita tristeza, muita consternação. E isso também se viu hoje lá dentro do hospital por diversas vezes. Eu fui lá nos corredores do hospital para conversar com alguns familiares, alguns amigos, e o clima era esse com todos os funcionários do hospital. Um reflexo, né, do que o Gugu representava. O Gugu, uma pessoa sempre muito querida, muito amável com todos, assim como os familiares e amigos dele, que passaram os dias aqui, essas últimas 48 horas aqui no hospital, tentando mandar energias positivas para o Gugu e torcendo para a recuperação dele. Infelizmente, agora há pouco chegou essa notícia, né, da nota de falecimento, avisando que Gugu já deu entrada aqui no hospital com um sangramento intracraniano e que os médicos decidiram que não tinha nenhum tipo de procedimento que pudesse ser feito. E aí entrou o médico lá do Brasil, o neurocirurgião, amigo da família, que foi chamado pelos familiares do Gugu para vir para cá, para dar suporte e também para fazer uma avaliação final do estado de saúde do Gugu e, enfim, divulgar o falecimento do Gugu, a morte cerebral do apresentador, que aconteceu agora há pouco aqui nesse hospital onde ele ficou internado por mais de 48 horas depois de sofrer esse acidente tão triste na casa dele, enquanto ele estava cuidando do conserto de um ar-condicionado, com os filhos em casa. O Gugu, que sempre foi um cara muito família, muito preocupado com os filhos, foi lá arrumar o ar-condicionado e acabou caindo de uma altura de 4 metros. E o resultado da história é essa que está deixando todos nós hoje até sem palavras, né? Difícil da gente falar. E para todos os amigos, para todos que conviveram tanto tempo com ele, né? Evelyn, mas eu sigo com você para falar exatamente da questão médica, porque pode ter surgido muitas dúvidas, né, Celso, aqui para o público que gostava tanto do Gugu e que começou a receber notícias muito desencontradas desde a quarta-feira, notícias precipitadas aqui na Record TV desde a quarta, quando ele sofreu o acidente, e na quinta, quando então começaram a sair as notas oficiais. A gente se ateve às notas oficiais, às informações confirmadas pelos médicos, mas agora é preciso esclarecer, Evelyn, que há um procedimento nos Estados Unidos que é um pouco diferente do Brasil. Esse prazo de 48 horas que os médicos americanos, que o protocolo americano exige, é justamente para fazer o exame em um paciente com suspeita de traumatismo craniano grave e de morte cerebral. E isso foi seguido à risca, não é isso, Evelyn? Aqui no Brasil, por exemplo, os médicos podem começar a fazer esses exames 6 horas depois. E aí nos Estados Unidos tem outras exigências, não é isso? Junta médica, esperar essas 48 horas. Como é que foi esse trâmite? Já que se sabia que desde a chegada dele era muito grave, mas só agora a morte cerebral confirmada. Com certeza, Adriana. Aqui, esses procedimentos dentro do hospital, com qualquer internação, eles funcionam de uma forma realmente muito diferente. Não é, por exemplo, só um médico que dá o laudo sobre o estado de saúde de algum paciente. Aqui nesse hospital, principalmente, que é um hospital referência daqui da Flórida, inclusive referência em trauma, nesse hospital o que acontece é que se forma uma junta médica, se forma uma equipe multidisciplinar e todos eles têm que estar de acordo com o que está acontecendo com o paciente, para determinar o que aconteceu, qual foi a causa e inclusive a causa da morte. Então foi isso que aconteceu desde que o Gugu chegou aqui. Ele chegou, foi formada uma comissão de médicos, todos eles precisaram fazer uma grande avaliação, esperaram
O Gugu ficou por observação durante 48 horas e os médicos precisaram esperar por esse tempo para poder fazer essa avaliação. E existem também vários outros trâmites, como, por exemplo, a família aqui pode solicitar um médico particular para também atestar qualquer coisa de um paciente. E um outro detalhe também muito importante é que aqui as políticas de privacidade do paciente são muito rígidas nos hospitais. Então, toda e qualquer informação sobre o paciente vai direto para a família. Não existe nota de divulgação para a imprensa, esses casos são realmente muito raros. E foi o que aconteceu também com o Gugu. A família soube sempre em primeira mão o que aconteceu e então decidiu divulgar ou não. E a única nota oficial que saiu foi uma nota de esclarecimento da família na noite de ontem, atestando que até ontem à noite o Gugu estava vivo, estava na UTI, sendo observado por toda essa junta médica, até essa notícia que chegou hoje também com a chegada do médico brasileiro, amigo da família, o neurocirurgião Guilherme Lepski. Adriana. A família esteve ou está no hospital nesse momento, não? Sim, Celso, a informação que a gente tem é que a família continua por aqui, muitos amigos, o hospital desde o começo da internação do Gugu, entendendo a grandiosidade desse nosso ídolo da televisão brasileira e com a quantidade de pessoas que não paravam de chegar aqui no hospital, separaram uma sala do hospital só para os familiares e amigos do Gugu, para ficarem lá reservados, orando por ele, torcendo por ele e também recebendo outras pessoas que estavam chegando aqui da família e dos amigos para receber informação. Então a família ficou nessa sala durante todas essas 48 horas, foi assim com os filhos que foram os primeiros a chegar, a esposa, depois a mãe e o irmão que vieram do Brasil e hoje o médico e outros vários amigos que também chegaram para dar apoio à família e também ao Gugu Liberato, que estava internado. Então a família continua por aqui, agora aguardando provavelmente os trâmites para saber o que vai acontecer com o corpo do apresentador. A gente também já tem a informação, como saiu na nota de falecimento, de que Gugu tinha vontade de doar todos os órgãos dele. Então agora existe uma série de procedimentos que vão ser seguidos, tanto com relação à doação de órgãos, quanto com relação ao translado do corpo para o Brasil, onde com toda certeza o Gugu vai ser homenageado por todo o povo brasileiro, em toda a grandiosidade, em tudo aquilo que ele representa, não só para a TV, mas para a história do nosso país, né, Celso, Adriana? Sim, Evelyn, obrigada mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Como a Evelyn bem lembrou, a nota oficial da família informou que, para respeitar um desejo dele, os órgãos serão doados. As notícias, novas informações não saem tão rapidamente, justamente porque é um procedimento demorado para a retirada dos órgãos, para a definição da doação e depois, então, um processo também difícil do traslado para o Brasil. Assim que a gente tiver outras informações, a gente volta ao vivo.